Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso estudo sobre o livro de Isaías, nossa quinta aula. E na última aula eu terminei falando sobre uma relação um pouco subjetiva ainda, sobre a face escondida de Deus e a questão da primazia da moral, que vai ser o nosso tópico de hoje, dessa aula agora. É muito interessante quando a gente vai ler o livro de Isaías, mas não só, e isso a gente precisa fazer, dar esse passo atrás, não só do livro de Isaías, mas é algo dos livros proféticos de maneira geral, perceber que muitas vezes há uma espécie de crítica ferrenha dos profetas ao ritual que era realizado no santuário, ou várias coisas que Deus havia indicado para o povo de Israel que eles fizessem. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos, um de Amós, um de Isaías, um de Miqueias, um de Jeremias. Eu queria ler para vocês, por exemplo, Miqueias, no capítulo 6. Vou ler dois textos de outros profetas antes da gente entrar especificamente em Isaías. Então, primeiro Miqueias 6, de 6 a 8, diz assim: Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias vem e fala o seguinte: você vai se aproximar de Deus, vai trazer vários bezerros, vai fazer um rio, um ribeiro de azeite, lembra? O azeite era usado em várias cerimônias ritualísticas lá do santuário. E daí, Miqueias fala: o que Deus espera é que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente. Poxa, então Miqueias ele está rejeitando as questões do santuário? Jeremias, vamos lá para Jeremias. Jeremias no capítulo 7, no versículo 22, ele chega a dizer assim: no dia, Deus falando, tá? No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Não é uma pergunta, não tem interrogação aqui. Vocês perceberam o que está aqui em Jeremias? Deus falando: no dia que eu tirei vocês do Egito, eu não ordenei nada para vocês em relação ao holocausto e sacrifício. Aí você fala: peraí, mas a gente não tem um livro, por exemplo, o livro de Levítico, só de leis e várias delas relacionadas às questões do santuário, holocausto, sacrifício, que todos eles Deus tinha pedido para o povo fazer? Sim. E como agora parece que alguns profetas rejeitam isso daí. Jeremias, Deus falando: eu não pedi nada disso para vocês, eu não pedi nada disso para vocês. E se a gente continua lendo o capítulo 7 de Jeremias, a ênfase vai ser dada na justiça, na moralidade e na misericórdia. Segura essa dúvida aí que a gente já vai voltar a ela. Em Amós, por exemplo, no capítulo 5, eu coloquei aqui, depois de declarar o desprezo divino em relação às reuniões solenes, tal qual aqui em Jeremias, a gente lê: em vez disso, corra o juízo como as águas. Juízo e a justiça como um ribeiro perene. Então, de novo, a pergunta: os profetas estão revolucionando e jogando tudo fora dos rituais, do holocausto, do santuário? Vamos ver. Primeira coisa interessante é as metáforas para a gente responder isso. O estudo das metáforas que os profetas usam antes da gente entrar nesse capítulo inicial sobre esse tópico em Isaías. As metáforas que eles usam para descrever o povo, principalmente metáforas do reino animal. Então, olha só que curioso, em Jeremias 8:7, por exemplo, a gente vê sobre a cegonha, sobre a rola, sobre a andorinha, sobre o gru. Diz lá que eles conhecem as estações e sabem o tempo da arribação. Israel não conhece o juízo de Deus. Então, várias vezes a falta de conhecimento vai ser descrita através do reino animal, que é como vai começar o capítulo que a gente vai estudar inicialmente agora, Isaías capítulo 1. Depois, em vários outros profetas, a gente tem essa mesma metáfora. E o que é engraçado disso?
É muito interessante que, assim, os profetas, eles usam as metáforas animais da seguinte maneira. Normalmente, se o animal tem uma qualidade positiva descrita no texto, então, por exemplo, tal animal conhece o seu dono. Israel, ele é o oposto, vocês não conhecem. Então, se o texto fala de uma qualidade positiva, Israel é aquele que tem a qualidade negativa. Agora, se o texto mostra uma qualidade negativa do animal, por exemplo, existem as vacas, como a gente vai ver aqui em Amós, existem as vacas gordas de Bazã. Se o animal é ruim, Israel é igual. E isso é muito engraçado, porque assim, se o animal é bom em alguma coisa, Israel é diferente. Se o animal é ruim em alguma coisa, você é igual a Israel. Então os animais sempre vêm para deixar transparente a condição de Israel. Então, o exemplo que eu tinha dado, Amós 4:1, ouvi essa palavra, vacas de Bazã, Deus chamando Israel de vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei ao vosso marido, dá cá e bebamos. De novo, enfatizando, olha, vocês são vacas obesas, que se satisfazem com sacrifícios e com tudo que vocês comem, com a tranquilidade que vocês têm, mas vocês não cuidam dos pobres, dos necessitados. Pelo contrário, vocês oprimem essas pessoas. Essa imagem das vacas de Bazã, ela aparece lá, por exemplo, em Deuteronômio 32, diz lá o texto do 13 ao 15. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e azeite da pura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Essas vacas gordas de Bazã é a que Amós se refere. Mais para frente, ainda no capítulo 4 de Amós, ele vai falar, como vaca rebelde se rebelou Israel, essa vaca que dá coices, rebelde, gorda, obesa. Será que o Senhor a apacenta como um cordeiro em vasta campina? Então, é comum dos profetas usar essa imagem animal para descrever a condição de Israel. Lembrando, se o animal é bom em alguma coisa, Israel é diferente. Se o animal é ruim em alguma coisa, é porque Israel é igual a esse animal, é a vaca de Bazã. Isaías tem, logo no início do livro, uma referência ao reino animal. No capítulo 1, logo quando a gente abre o livro de Isaías, a gente tem essa referência e eu queria convidar vocês a abrirem aí a Bíblia de vocês. Em Isaías, no capítulo 1, começa assim, versículo 2. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E agora, versículo 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Israel é diferente desses animais. O boi e o jumento conhecem o seu dono, aquele que lhe dá comida. Mas Israel, diferente desses animais, não conhece a Deus. É Deus dizendo, Israel, o boi e o jumento parecem ser mais inteligentes que você, porque vocês não me conhecem. E daí o texto continua descrevendo uma série de coisas aparentemente positivas, que inclusive Deus havia pedido lá no início, lá no Pentateuco, para que Israel fizesse, relacionado aos cultos, por exemplo. Então, se a gente continua lendo o texto, ele fala, a partir do versículo 10, príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Deus chamando Israel de Sodoma e Gomorra. O Senhor diz, versículo 11, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês me oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrada do sangue de novilhas, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias.
Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. E o fechamento aqui, 15. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Tem ainda o restinho do versículo que propositalmente eu não vou ler agora. Resumindo, Deus vira para Israel e fala assim, sacrifício que vocês trazem, vocês virem no templo, vocês oferecerem bois, carneiros, vocês guardarem o sábado. Sabe o que isso tudo para mim está significando? Nada. Não vale nada. Zero. Não tem valor nenhum para mim. Nenhum. Isso é muito duro. Se assemelha muito ao que a gente leu de Jeremias. Será que eu pedi para vocês, diz lá Jeremias, que vocês oferecessem sacrifício e tal? Eu não pedi nada quando eu libertei vocês do Egito. Ou Miqueias, que fala, olha, um ribeiro de azeite para mim não vale nada. Eu quero o quê? Justiça, misericórdia e que vocês andem humildemente. E é interessante porque é exatamente isso que também Isaías vai falar, o que eu deixei de ler no versículo 15. Olha lá. Por que que Deus não ouve as orações? Por que que Ele não aceita aquela performance toda? Diz lá, porque a mão de vocês está cheia de sangue. Lavem-se, 16, e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. E aqui, 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Parem de agir com injustiça. De novo, justiça. Parem de oprimir os vulneráveis, a viúva, o necessitado. Vocês oprimem, vocês são vacas obesas, vocês não conhecem o seu dono. Por quê? Porque vocês não conhecem aqueles necessitados. E é interessante que esse capítulo todo ele está fundamentado, numa questão básica, uma característica básica do profeta que a gente viu lá no início. Lembra que a segunda função das duas que eu apresentei do profeta é o quê? O profeta é ser mediador da aliança. E aqui é exatamente o que Isaías está fazendo. Isaías vem e retoma tudo o que foi combinado entre Deus e Israel ao eles saírem do Sinai. Vejam aqui, primeiro, que no versículo 2 parece que o texto tem uma linguagem de um processo de aliança. Lembra lá do riv, dentre os recursos literários, aquela espécie de contenda legal, uma ação judicial que Deus levanta contra o povo? Aqui parece que está acontecendo isso, um processo de aliança. Primeiro, porque são convocadas testemunhas. Curiosamente, as mesmas testemunhas que aparecem lá em Deuteronômio. Lembra lá, por exemplo, nas bênçãos e maldições, no fim do livro de Deuteronômio, olha, eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Os céus são testemunhas de que eu coloco para vocês bênção e maldição. Escolham a bênção, escolham a vida. São convocadas essas testemunhas. Além disso, logo de início vai aparecer Deus como pai e Israel como filho. Essa relação de suzerano-vassalo, relação básica dos tratados políticos de aliança. Isaías traz isso de volta, lembra? Olha lá, versículo 2. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Israel é como se fosse um filho rebelde, quebrando com o combinado de filhos e etc. Esses filhos rebeldes se esquecem, como a gente lê dos versículos 2 a 6, do combinado, da aliança, dos preceitos dessa aliança, o que eles tinham respondido. Eles esquecem dos preceitos dados no Sinai e eles agem como animais rebeldes. E também eles começam a sofrer. E aqui em Isaías, a gente não leu, eu sugiro que você leia aí depois no seu estudo pessoal, mas leia o restante do capítulo 1 até chegar ali no 10, 11. Vai ser descrito uma série de maldições que viriam sobre Israel relacionadas à plantação, relacionado ao bem-estar, à saúde dos animais e relacionado também a doenças que o povo receberia. E isso tudo encontra eco, como vocês depois podem ler a partir dessas referências, eco nas maldições da aliança, lá no final de Deuteronômio, capítulos 28, 29, 30, e também nos capítulos 26, 27 de Levítico, onde aparecem as bênçãos e maldições. E aqui de novo, eu vou fazer um parênteses. Lembra, essas bênçãos e maldições
não significa, não tem como a gente pegar isso, essa lógica e aplicar para a gente, né? Não é porque Israel, se não fosse fiel, iria sofrer, que agora eu, se não for fiel, vou automaticamente sofrer. Não existe essa dinâmica de causa e efeito para a religião bíblica. Essa dinâmica de causa e efeito tem a ver com um propósito específico, que é o quê? O propósito que Deus escolhe Israel para ser uma nação onde todos viriam aprender ali. Como uma nação onde Deus seria o centro, eles deveriam seguir aqueles preceitos para que tudo corresse bem. Agora, não significa que, por ser assim, para aquele propósito específico que Deus tinha para Israel, que isso significa que nós, se não formos fiéis, vamos sofrer. Veja só, por exemplo, o livro de Jó. No livro de Jó, a gente tem claramente um homem íntegro, temente a Deus, que nada é descrito no livro que ele faça de errado, e ele sofre o livro inteiro. Então não existe essa dinâmica de causa e efeito. Mas aqui, Isaías, como um mediador dessa aliança, tentando restaurar aquilo que era o plano original de Deus para o povo, fala, olha, vocês estão sofrendo isso é por causa disso. Vocês estão se esquecendo, vocês não estão lembrando. Israel, ela está, a nação, se acostumando com o que eu coloco aqui como uma religião da aparência, ou uma religião da performance. Na mentalidade pagã, existe a dinâmica religiosa da barganha. Eu sou fiel, eu faço o que é justo, porque eu tento apaziguar a ira dos deuses. Os deuses estão irados. Na verdade, um mito, né, mesopotâmico diz que o ser humano havia sido criado para apaziguar a ira dos deuses. Então, diferente completamente disso, né, Deus não espera que o ser humano haja apresentando holocaustos, apresentando sacrifícios para apaziguar a ira dele. Ou para barganhar. Olha, Senhor, olha como eu sou bonzinho. Eu sou do povo de Israel, eu estou fazendo tudo certinho em relação ao cordeiro, em relação eu guardo o sábado, tá bom? Deus olha para Israel e fala assim, sabe o que é esse sábado que você guarda para mim? Nada. Não vale nada. Nada. É só capa. É só uma performance. É só aparência. Por quê? Porque a mão de vocês está cheia de sangue. Está cheia de sangue. Isaías continua isso, por exemplo, lá no capítulo 5. Olhem só, lá no capítulo 5, no versículo 7. Ele vai retomar esse assunto ao dizer o seguinte. Leiam comigo, Isaías 5, 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Agora, este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Olha só o que o texto diz. Israel é a vinha de Deus, mas ele esperava retidão. E o que tem visto? Opressão. Esperava justiça, e o que tem visto? Injustiça. Não diz, ele esperava que Israel oferecesse todos os sacrifícios bonitinhos. Já estavam, aparentemente. Mas eles estavam sendo injustos, estavam oprimindo. E até muito bonito no texto em hebraico que existe um jogo de palavras muito interessante. Por exemplo, no versículo 7 fala que Deus esperava mishpat, e daí o que ele tem em troca é só mishpar. Olha como os sons são parecidos. Mishpat e mishpah. Esperava retidão, mas não tem retidão, tem opressão. Ele esperava tzedakah, esperava justiça, mas em troca ele só recebe tseakah. Olha como parece o som. Esse jogo de palavras vem para reforçar. A religião que Isaías apresenta, ou tenta trazer de volta a mente de Israel, da memória de Israel, é uma religião que não se sustenta com a aparência. Uma religião que não se sustenta com a formalidade. É uma religião que precisa, é imprescindível a moralidade, a intenção, o que vai no coração. Ainda, na próxima aula, a gente vai ver mais um texto que reforça isso. Um texto muito importante de Isaías, mas lá do fim de Isaías, que é o texto de Isaías 58, onde é dito sobre o jejum. E a gente vai ver que, tal qual os sacrifícios, tal qual toda essa performance, o jejum, se feito como uma performance, para Deus, não vale nada. Não vale nada.
A gente não está barganhando com ele, diz Isaías. A gente não está tentando convencer Deus de alguma coisa. Deus espera que a religião não seja simplesmente da aparência, da formalidade, mas seja da intenção. Na próxima aula, a gente continua esse tópico lendo Isaías 58. Até lá, um abraço.